Olá amigos, mas antes de falar da empresa e como ela surgiu, precisamos voltar algumas décadas no tempo e saber dos primórdios do transporte coletivo, nesta que é a segunda maior cidade paulista. Hoje, com tantos acessos e com 3 rodovias cortando a cidade fronteiriça São Paulo, em certos trechos é até difícil dizer onde é Guarulhos e onde é a capital, mas no passado era tudo muito diferente. Voltando para as 2 primeiras décadas do século XX, você tinha 3 maneiras de chegar ou sair de Guarulhos. De trem pelo Tramvai da Cantareira que, por dar a volta pela zona norte paulistana, era consideravelmente lento. De carro, o que no início do século XX era algo para poucos privilegiados, de ônibus até a Penha e de lá para o centro de São Paulo, que as pessoas chamavam de cidade. E se você optasse pela terceira opção, iria pegar um dos ônibus da empresa que fazia o itinerário Guarulhos-Penha, que saía da região central da cidade e pegava a Avenida Guarulhos para chegar até o bairro paulistano. Esta empresa seguiu por muitos anos, fazendo o transporte de passageiros entre Penha e Guarulhos até a década de 40. A título de curiosidade, em 1930 a passagem de ônibus entre Guarulhos e a Penha custava R$600. Entre as décadas de 30 e 40 as informações sobre a história das empresas de ônibus em Guarulhos não são muito claras. Porém é no pós-guerra que o serviço de ônibus dará um grande salto nesta cidade. É no ano de 1946 que a empresa que fazia o trajeto Guarulhos-Penha foi vendida para um grupo de empresários. A então denominada Empresa de Ônibus Guarulhos Limitada é adquirida pelos irmãos José, Orlando, Nelson, Renato e Rubens Nascimento dos Santos, juntamente com Fioravante e Ervolino. Nascia assim a Empresa de Ônibus Guarulhos S/A. Tão logo a empresa chegou aos novos donos, um novo e longo período de crescimento foi conhecido. A empresa começou a explorar novas linhas e a frota, apenas de 9 ônibus em 1946, aumentou consideravelmente. E com isso uma nova garagem para abrigar os ônibus foi necessária. E o novo espaço era muito próximo da estrada de ferro do Tramvai da Cantareira, e não muito distante da estação Guarulhos. Localizada na Avenida Guarulhos, a garagem da empresa logo tornou-se um atrativo para o desenvolvimento da região. Estabelecimentos comerciais se firmaram rapidamente ao redor da garagem e também outras empresas. A empresa de ônibus Guarulhos seguiu crescendo em linhas, número de veículos e passageiros, mesmo com o tempo enfrentando a concorrência de novas empresas a explorar o serviço em Guarulhos, como a Aviação Gato Preto entre outras. Em 1950 começou a operar um novo itinerário, que por muitos anos foi a linha símbolo da empresa, Guarulhos. Com isso, 14 anos após sua criação, já então no ano de 1960, a AEL Guarulhos já tinha um total de 7 linhas e uma frota numerosa. Neste mesmo ano Fioravante e Ervolino negociou sua parte na empresa com Paschoal Tomeu, que foi empresário e prefeito de Guarulhos. Já em 1968 a empresa atingiria 15 linhas, sendo 10 municipais e 5 intermunicipais, transportando neste ano 94 mil passageiros por dia. E, neste mesmo ano a empresa fez uma grande reformulação da frota, com novos veículos monobloco Mercedes-Benz. Em 1991 a empresa tem mudança nos acionistas e o controle acionário passou para o Grupo Jacob Barata, que administra empresas de ônibus em diversos municípios brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro. Atualmente a empresa ainda faz parte deste mesmo grupo acionário, agora denominado Grupo Guanabara. A então o AEL Guarulhos agora chama-se Guarulhos Transportes, e a garagem que antes era na Avenida Guarulhos foi transferida para a Rua Deputado Ulisses Guimarães, no bairro guarulhense do Taboão. A primeira sede e garagem da empresa ficavam na Avenida Guarulhos, 313 próximo ao centro da cidade. Esta garagem funcionou até 1992.
No final da década de 60 e início da década de 70, a empresa de ônibus Guarulhos travou uma briga com a empresa de ônibus Vila Galvão. O problema era que as duas empresas eram as únicas que operavam na época todas as linhas municipais da cidade e também maioria das linhas intermunicipais de Guarulhos, outras cidades, e por isso nenhuma das duas empresas podia ultrapassar o território da outra. A Vila Galvão, por exemplo, tinha linhas intermunicipais para várias regiões da Zona Norte e por isso a Guarulhos não poderia atuar nessa região, enquanto a Guarulhos tinha várias linhas para a Zona Leste e Centro de São Paulo e por isso a Vila Galvão não poderia explorar linhas nessas regiões. O conflito só foi encerrado quando novas empresas passaram a atuar no sistema de transporte de Guarulhos e assim aumentando a concorrência entre as companhias de ônibus. 38943 PM Vande. Em agosto de 1973, a empresa renovou a sua frota com a compra de 80 novos ônibus da marca Mercedes-Benz. 38945 PM Vande. Em fevereiro de 1991, a empresa é vendida ao Grupo Guanabara do empresário Jacob Barata. 5 E em dezembro de 1992 foi inaugurada a nova garagem da empresa de mais de 33 mil metros quadrados no bairro do Taboão. E em 1997 a Guarulhos assume várias linhas municipais na região do Distrito do São João e com isso abre uma nova garagem no bairro de Lavras e em 2000 possuía cerca de 600 ônibus e 2.000 empregados. Em 2001, por sugestão da Intur, várias linhas da empresa são transferidas para uma nova empresa, a Guarulhos Transportes, e pertencente ao Guarulhos. 38953 PM Vande. Em setembro de 2013, a empresa adquiriu 25 novos ônibus modelo Caio Apache VIP terceiro, todos com acesso para deficientes físicos e possuem 13 e 20 metros de comprimento. 38953 PM Vande. Com a nova licitação dos transportes de Guarulhos em 2010, a cidade foi dividida em 3 áreas e cada uma com uma empresa, e a Guarulhos S/A passou a atuar na área 1, fazendo linhas nos bairros Cocaia, Vila Galvão, Cabo Sul, Haroldo Veloso, Bela Vista, Ponte Grande, Itapejica e entre muitos outros. De 2010 a 2020, as 3 companhias que fazem o transporte municipal de Guarulhos teriam que repassar à prefeitura da cidade cerca de 2,1 bilhões de reais, sendo que a empresa de ônibus Guarulhos seria responsável por 723,3 milhões de reais desse montante. 38953 PM Vande. Em 1997, a empresa de ônibus Guarulhos foi eleita a melhor empresa de ônibus do Brasil. Aí surgiu a Viação Urbana Guarulhos, ou VUG, ou ainda Aviação Urbana, é uma empresa de ônibus da cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, que opera linhas municipais. Foi fundada em 2 de março de 2013 e pertence ao Grupo NIF. Uma curiosidade importante é que trata-se da antiga empresa de ônibus Guarulhos S/A, que pertencia ao Grupo Guanabara. Meados do ano de 2012 foi adquirida pelo Grupo NIF. Após um ano teve sua razão social alterada para Aviação Urbana Guarulhos S/A. Em setembro de 2013, a empresa adquiriu 25 novos ônibus modelo Caio Apache VIP terceiro, todos com acesso para deficientes físicos e possuem 13 e 20 metros de comprimento. Em 2015, também passou a operar o transporte da cidade de Bebedouro, após ganhar a licitação pública. É conhecida como VUG Bebedouro. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima história.